Quero ler o Salmo 116, que diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Esse aqui é um indivíduo que aprendeu a amar a Deus não por causa de dogmas, mas por causa de relacionamento. Ele ama por causa da tratabilidade, da responsividade, do carinho terno que ele sente da parte de Deus em relação à condição dele, o que o fez ficar grávido de amor, porque o Senhor ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele se importa comigo, porque inclinou para mim os seus ouvidos, baixou como quem se acocora para ouvir uma criança. Por isso, eu o invocarei enquanto eu tiver vida. O que eu tenho de intimidade confiante nele e de amor sereno e cuidadoso dele para comigo me estimulam a invocá-lo por todos os dias da minha vida. Laços de morte me cercaram, laços para serem puxados e me prenderem, e angústias do inferno, angústias indizíveis. O próprio inferno, como angústia, se apoderou de mim, das minhas emoções, me trazendo medo. Então eu caí em tribulação, caí em tristeza provocada pelas angústias do inferno. Embora ele saiba que Deus o ama e ele possa confiar nesse que se acocora para ouvir o clamor da criança fragilizada. No entanto, o poder das angústias do inferno, quando se apoderam da gente, abismam frequentemente a gente em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, tira minha alma desse desse buraco, desse abismo do inferno. Compassivo e justo, eu sei que Tu és, Senhor. Tu és misericordioso, ouve a minha voz. Eu sei que Tu cuidas dos simples, dos puros de coração. Eu achava-me prostrado e Tu me salvaste. Agora falo eu com a minha alma atrasada, com a mente eu reconheço que a aproximação do livramento de Deus em meu favor está chegando, mas a alma é retardatária. Eu preciso chamá-la de volta à sua posição de descanso. Por isso digo, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Não fiques impressionado, ó alma, com os bafos das angústias do inferno. Volta ao teu sossego. O Senhor é pelos simples de coração. O Senhor se curva e ouve a voz do teu clamor. Volta. E eu sei que eu tenho razões para ter essa confiança, porque Ele já livrou da morte a minha alma. Ele já livrou das lágrimas os meus olhos. Ele já livrou da queda os meus pés. Portanto, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Toda essa experiência do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do livramento divino, do curvar-se, do acocorar-se de Deus,
para ouvir melhor o clamor da minha alma infantil e perturbada, tudo isso me traz a demonstração absoluta e total de que Ele é aquele que livra da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos, da queda dos meus pés. Portanto, como consequência disso, por saber disso, por ter experienciado isso, não como concepções abstratas, mas como experiências pessoais de confiança nele, sendo assim, sabendo disso, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O resultado disso é que eu não tenho mais como viver uma vida que não seja consequencialmente coerente com o que eu creio, com o que eu provo, com o que eu experimento, com o que eu sei do socorro divino para com o meu ser, mesmo quando a minha alma parece mais um poço infernoso de tanta agonia. Eu, todavia, tenho a experiência do livramento de Deus que livrou da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Portanto, andarei na presença do Senhor aqui no mundo, entre os humanos, na terra dos viventes. Eu cria em Deus. Durante todo o tempo eu criei, ainda que eu tenha dito. E o que eu disse? Eu disse, estou sobremodo aflito, desesperadamente angustiado, embora eu creia em Deus. Eu disse, na minha perturbação, no meu surto, na minha falta de equilíbrio total, eu disse que todo homem é mentiroso, que ninguém presta, que não há ninguém digno de confiança. Mas essa era a exacerbação do meu estado angustioso. Eu entrei nesse molde de negação de qualquer que fosse a condição saudável de relação com outro ser humano. Eu me vi cercado de tanto banditismo, de tanto laço, de tanta agonia do inferno, que para mim a existência toda perdeu a possibilidade de ter um lugar de refúgio no abrigo fraterno de algum vínculo humano. Por isso eu disse na minha perturbação que todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ao mesmo tempo em que minha alma está angustiada, ainda vivendo os ecos e o crepitar angustioso do inferno psíquico, eu, no entanto, ganhei consciência de que eu estou doente de medo, doente de pânico, doente de negatividade. Na minha mente, eu não consigo fazer nenhuma projeção de nenhum encontro humano que não seja de mentira, que seja de bondade. Eu entrei nesse laço da desesperança absoluta. Isso de um lado. Mas de outro lado, eu sou aquele que já viu Deus se abaixar, se acocorar, e falar baixinho e me perguntar o que é, meu filho. Fala. Por isso, eu tenho experiência do cuidado, do carinho, do amor, da atenção, da particularização bondosa do amor de Deus para comigo, e é o que me faz perguntar esperançosamente: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele reconhece que há uma quantidade enorme de bondades, ele está traumatizado pelas experiências excepcionais, raras,
mas a vida toda dele foi tomada e foi cercada de benefícios e benefícios e benefícios de Deus para com ele. Quando, todavia, chegou o dia da angústia, do laço, do inferno, da armadilha, da provocação, dos sentimentos confusos, de um inferno existencial angustioso, tudo que tinha sido a manifestação coerente, diária, de cuidado, de carinho, de bondade divinos para com ele, foi relativizada. No entanto, ele tinha uma raiz mais profunda do que a relativização e a dor poderiam arrancar nele. E aí ele pergunta, depois de reconhecer a perturbação e a negatividade absoluta da mente dele no estado no qual ele ficou, ele escala esse abismo perguntando: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele tem uma ideia: eureka, já sei. Tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Que darei ao Senhor? Eu não tenho nada para dar. Ele é o Deus da graça, ele nunca fez nenhuma barganha comigo, nunca esteve em negociação comigo. Tudo que me fez foi graça, é favor imerecido. E eu estou aqui traumatizado por causa da maldade humana que me cerca e relativizo o próprio Deus, querendo que ele teleguiasse a minha vida, robotizasse os meus inimigos, a perversidade dos homens, de modo que eu passasse pela terra sem experimentar a dor? Não. Eu sei que o que me ocorre quando praticado pelos homens tem a ver com a sandice de cada indivíduo, mas a vida em si, ela é carregada de tantas misericórdias de Deus para comigo. O que eu darei como reciprocidade a tanta bondade durante todo o curso da minha existência? Que darei? Eu já sei. Darei nada. Eu só tomarei mais graça, beberei mais desse amor, confiarei mais nessa fidelidade, tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor com meu coração pacificado. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todos os que me veem. E os meus votos são os meus compromissos com amor, com justiça, com esperança, com paz, com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio. É isso que meu ser vota na direção de Deus. Esse é o compromisso feito. Andar no caminho sobremodo excelente, andar em amor, em verdade, em justiça, em fé, em esperança, sem voltar atrás, todos os dias da minha vida. E aí eu cresço para saber, para discernir que nada pode me separar do amor de Deus, nada, de nenhuma natureza, não há nenhum anacronismo que possa me afastar desse amor. Por isso é que se diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse vínculo com Deus é tão extraordinário que nem morte nem vida podem nos separar deste amor. Ao contrário, até aquilo que para nós parece ser luto do lado de cá, se a gente pudesse ter os olhos abertos e ver o que está acontecendo do lado de lá, nós veríamos como é linda, como é preciosa, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, dos que partem para a eternidade, para outra dimensão, como filhos do amor. Eles entram num estado de preciosidade indizível. Nele ninguém morre, nele todos são glorificados.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu sou teu servo sim. Sou teu servo, filho da minha mãe que te amava e te servia. Tu tens quebrado as minhas muitas cadeias, despedaçado as minhas correntes, os meus aprisionamentos, os meus medos e os meus vícios. Por isso eu te oferecerei ações de graça, louvores. Invocarei sempre o teu nome na minha vida, em todas as ocorrências do meu viver, do meu existir. E eu cumprirei o meu compromisso com a lei do amor e da vida, na presença de todos os seres humanos. Eu habitarei esse ambiente de culto, de mente tomada em espírito e em verdade pela gratidão e pela alegria de pertencer a ti e de saber que tu és aquele que te acocoras para ouvires a voz do meu clamor. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tão singela, tão meiga, tão simples, chegue agora no coração de tantos, trazendo consolação verdadeira, fortalecendo a consciência, quebrando ciclos e cadeias e prisões mentais, tirando infernos de dentro do coração de muitos, ajudando muitos a voltarem à sanidade, a abandonarem aquele espírito negativo e amargo e a abraçarem a tua graça inexplicável e a beberem mais e mais daquilo que não tem explicação. Tu nos amas porque tu nos amas e nós não somos a explicação do teu amor para conosco. Ajuda-nos a entender isso e consola o coração de todo aquele que carece